Hoje o assunto é sobre uma unanimidade nacional, que o Supremo está na berlinda, como nunca, e a cada dia mais. Esse é o tema do meu artigo, que os jornais publicaram nesta semana, e que agora, terminando a semana, eu vou ler para vocês, que se não tiverem lido esse artigo nos jornais, são 27 jornais que publicam, e fazendo comentários nas entrelinhas. O título é Supremo na Berlinda. Aí o primeiro parágrafo. Um jornalista sério e equilibrado tuitou nesse fim de semana adjetivos sobre o Supremo tão agressivos que eu não seria capaz de reproduzir aqui. Na segunda-feira, ouvi o mesmo do dentista, do garçom, da balconista, do policial. Eu nunca percebera antes tanta raiva e tanta descrença contra a nossa Corte Suprema. A Constituição segue Montesquieu e, já no segundo artigo, diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. É óbvio que os três poderes têm que estar, em primeiro lugar, harmônicos. Com o quê? Com as aspirações do povo. Não adianta eles estarem harmônicos entre si se não estiverem em harmonia com as aspirações do país, aspirações do povo do país. O povo é o país. Assim, o Poder Judiciário, embora não seja escolhido pelo voto popular, igualmente, como os outros que vêm do voto, emana do povo, com escolhidos pelos representantes eleitos. O Supremo é escolhido pelo povo indiretamente. O presidente indica e os senadores que representam os estados sabatinam e confirmam ou não. Aí o segundo parágrafo. Não estaria o Supremo, portanto, que estar em harmonia com as aspirações do povo, como a de combater a corrupção punindo os corruptos? Essa é uma das aspirações revelada claramente na eleição de outubro. Claro, o Supremo não pode ser um tribunal de exceção. Tampouco pode ficar sob a tutela de emoções expressas nas ruas ou nas redes sociais. Mas não pode ficar numa torre de marfim, acima e distante da sociedade em que jurisdiciona a justiça em última instância. Entre Robespierre e Salomão, melhor pender para a sabedoria salomônica, ainda que o jacobino fosse de liberdade, igualdade e fraternidade, que é as três palavras pregadas por Robespierre, que acabou na guilhotina. Nesta semana, o Supremo terá que ser salomônico na decisão sobre um habeas corpus em que o réu não foi ouvido de novo após o depoimento de colaborador premiado que o acusa. Sem regra escrita sobre isso no Código de Processo Penal nem na Lei da Colaboração Premiada, o sensato é que valha após a manifestação do Supremo, não antes. Disse que retroagir em benefício dos réus prejudicaria 32 sentenças da Lava Jato, com 143 condenados. Seria um tiro de bala de prata na grande operação contra a corrupção. A conferir. É o que está escrito aqui, eu escrevi na segunda-feira, na quarta-feira decidiu anular o julgamento que estava em pauta, sobre um ex-gerente da Petrobras condenado a 9 anos de prisão por um desvio de mais de 40 milhões, mas foi anulado, ele vai ser julgado de novo, ouvindo o réu depois do delator premiado. Deu 7-4, Mas o Supremo decidiu por 8-3 que tem que estabelecer uma regra para orientar as pessoas de agora em diante. Então vamos lá, último parágrafo. Ainda atingindo o Poder Judiciário, parece não haver harmonia dentro dele próprio. O mais ativo dos acusadores, como chefe da Procuradoria-Geral, Rodrigo Janot, revelou que estava disposto a matar o ministro Gilmar Mendes dentro do Supremo e suicidar-se em seguida. E que usava bebidas alcoólicas no seu gabinete para aliviar as tensões.
Mesmo sem crime cometido, o Supremo reagiu como histórias de ficção. Cassou-lhe o porte de arma, apreendeu-lhe a pistola, retirou do seu escritório e apartamento computadores e celulares, criando a figura de crime de pensamento, que até agora só existia na lista de pecados religiosos. E é bom constatar que tudo isso é porque o Supremo virou o Tribunal Penal de primeira instância para uma multidão de privilegiados pela Constituição de 1988. Quando foi promulgada, o então presidente da República, José Sarney, declarou: com esta Constituição, o país fica ingovernável. De Brasília, Alexandre Garcia.